Esse vídeo é para falar sobre a diferença entre psicólogo, psiquiatra, psicanalista, psicoterapeuta, terapeuta, tudo a mesma coisa, é diferente, enfim. Bom, se você caiu aqui de paraquedas ou você está procurando saber a diferença disso para procurar um profissional para te atender, ou você é só um curioso mesmo e tudo bem você ser curioso, isso é importante porque ajuda você a desenvolver cultura. Então vamos lá. Qual é a diferença entre esse tanto de nome? O psicólogo é um profissional que fez uma graduação, ou seja, ele fez um curso superior em psicologia, que é a ciência que estuda o comportamento ou a mente humana, vai depender da escola de pensamento do teórico, mas de forma geral, o psicólogo ele foi lá, fez uma faculdade, passou 5 anos estudando diversas teorias sobre o funcionamento desse psiquismo, estudando sobre teorias de personalidade, desenvolvimento humano, psicologia social, psicopatologia, enfim, várias coisas para entender como esse comportamento humano ele acontece, como ele se forma, como ele se desenvolve. Então é uma ciência específica. Agora, o psiquiatra, diferentemente do psicólogo, ele é formado em medicina. Ou seja, uma pessoa que estudou 6 anos de medicina e depois disso ele fez uma residência, que é uma especialização, geralmente de 3 anos em psiquiatria. Então veja só, o psicólogo ele é formado em psicologia, é uma ciência específica, e o psiquiatra ele é formado em medicina com uma especialização em psiquiatria, que é o ramo da medicina que quer entender a relação entre o organismo humano, entre o cérebro e o comportamento. E para isso ele vai utilizar da mediação dos medicamentos, ou seja, dos fármacos. Então, geralmente o psiquiatra ele vai ser focado na parte de te receitar um tipo de medicamento que vai alterar o seu comportamento. São poucas as especializações ou as residências em psiquiatria que vão formar o médico para ser um psicoterapeuta. Existem sim alguns médicos psiquiatras que atuam como psicoterapeutas, e nós vamos entender daqui a pouco qual é a diferença entre isso, o que o psicoterapeuta é, né? Mas geralmente isso não é muito comum. O médico psiquiatra ele vai entender a sua situação, ele vai entender se há algum tipo de problema de comportamento, alguma psicopatologia, vulgo, transtorno ou doença mental, né? Doença mental não é um termo que a gente usa, mas estou simplificando. E ele vai focar na parte da intervenção farmacológica, vai te receitar o medicamento, o antidepressivo, o ansiolítico, ou enfim, qualquer outro fármaco que vai auxiliar no desenvolvimento ali de soluções para seu problema. Então, geralmente, o profissional da psicologia ele é mais focado em estratégias de modificação comportamental por meio de psicoterapia. E o médico, estratégias de modificação comportamental por meio de farmacoterapia. Então, são estratégias diferentes e que muitas vezes são complementares. Agora, o que é o psicoterapeuta? Tanto o médico quanto o psicólogo podem ser psicoterapeutas, mas não apenas esse. Qualquer pessoa pode ser um psicoterapeuta. E veja bem, não é porque ela pode ser que ela deveria ser. Não quer dizer que eu esteja concordando com isso. Mas do ponto de vista legal e jurídico no Brasil, o seu Zé Picolezeiro, que não tem formação nenhuma ou tem um ensino médio incompleto, ele pode fazer um curso de um final de semana e se intitular psicoterapeuta. Né? Porque, em tese, o psicoterapeuta é qualquer pessoa que faça uma intervenção na área de saúde psíquica, certo? O psicoterapeuta ele pode ser um psicólogo, um médico, um filósofo. Sim, existe uma área da filosofia chamada filosofia clínica. Ele pode ser uma pessoa com formação em outra área, mas que atue focado em intervenções em saúde psíquica. Um exemplo disso é o psicanalista. O psicanalista, ele pode ser psicólogo, ele pode ser médico também, ou ele pode ser formado em engenharia e ter feito uma formação em psicanálise. A psicanálise ela é uma corrente de pensamento originada em Freud, que ela também é estudada nas graduações em psicologia. Mas nem todo psicólogo vai se identificar com essa linha de pensamento e nem todo psicólogo vai se dizer psicanalista. Tá voando aqui o fone de ouvido, mas estou usando o microfone aqui, nem preciso dele, né?
Então, geralmente, o psicanalista ele vai ter uma formação anterior, seja em qualquer área do conhecimento, e ele vai fazer uma formação em uma dessas escolas de formação em psicanálise. Existem escolas muito mais sérias, tradicionais, que vão aceitar apenas pessoas que tenham uma formação superior, uma formação ali próxima das humanidades, da área de humanas, mas embora vão aceitar também até, sei lá, se você for uma pessoa que formou em matemática ou em engenharia, você pode ser um psicanalista, mas tem as escolas também, entre aspas, de fundo de quintal, ou apenas aquelas formações curtas aí, que uma pessoa que não tem nem formação superior pode fazer e depois sair se intitulando psicoterapeuta, porque a psicoterapia ela não é uma profissão regulamentada no Brasil, certo? Ah, e aí tem a figura também do terapeuta. O que é o terapeuta? O terapeuta pode ser qualquer pessoa que faça qualquer intervenção em qualquer área da saúde. Tanto você tem o psicólogo que pode fazer psicoterapia, você tem o fisioterapeuta, você tem o terapeuta ocupacional, os dentistas fazem um tipo de terapia, vamos assim dizer, eles estão fazendo uma intervenção bucal ali. Os médicos fazem terapia intensiva, por exemplo, a pessoa está na UTI, ela está sujeita a algum tipo de terapia. Então, terapia é uma palavra muito ampla que ela pode envolver e englobar qualquer área do conhecimento de intervenção em saúde. O problema é que tem muitos dos tais terapeutas que vão aí usar algumas, entre aspas, terapias holísticas ou espirituais, espiritualistas, místicas, etc., que não tem nada a ver com intervenção científica. Você pode fazer se você quiser, a vida é sua, você é livre, o dinheiro é seu. Mas saiba que a maioria dessas, entre aspas, terapias não tem a menor base científica, né? Então, assim, o que a gente recomenda? Se você preza pela sua saúde, foque na qualidade de quem está te atendendo. Veja se essa pessoa ela tem uma formação específica para isso, se ela tem uma formação superior, né? Ela fez uma faculdade, ela se aperfeiçoou naquela área do conhecimento, e se ela não é só um aventureiro, o seu Zé Pipoqueiro, o seu João Picolezeiro que foi lá, estudou um curso de um final de semana e acha que entende a mente humana, né? A gente na psicologia fica ali pelo menos 5 anos na graduação, só na graduação, para sair, entre aspas, um clínico geral. E aí depois o psicólogo vai se especializar, às vezes vai fazer mestrado, vai fazer doutorado, para entender, vamos assim dizer, pelo menos um pouco desse funcionamento psíquico. E é uma coisa muito séria, muito difícil, né, de se entender. Então, de forma geral, se você está procurando um profissional para te atender, entenda se ele possui uma formação superior, de onde que é essa formação dele, se ele é médico, psicólogo, filósofo, tem filosofia clínica, é um trabalho muito legal também, enfim, mas cuidado para não ser engambelado, olha só o termo que eu vou usar aqui, por verdadeiros estelionatários da boa vontade alheia, né, que vão se apropriar do desconhecimento das pessoas para poder fazer propostas mirabolantes que de terapêuticas podem não ter nada e podem até causar muita dor e sofrimento para você, ok? Então esse vídeo é para falar um pouco sobre a diferença entre terapeuta, psicoterapeuta, psicólogo, psiquiatra, psicanalista. Se você tem alguma outra dúvida, deixa aí nos comentários. Deixa o joinha também, compartilha porque isso ajuda a fortalecer o nosso trabalho e eu espero você num próximo vídeo. Até mais!